Pessoal, continuando aí o trabalho com as funções modulares, né? Então a gente viu, né, que o gráfico da função f de x igual a módulo de x, né, é igual a um gráfico desse tipo aqui, ó, né, que vem para cá e vem para cá, beleza? Só esse pontinho aqui ficou errado aqui, ó. Então a gente tem isso aí, beleza? Vamos supor que a gente tem agora assim o tipo de gráfico agora aqui, ó, f de x igual a módulo de x mais 1, né? O que altera o gráfico desse tipo de função? O módulo de x, né, lembrando que está gerando valores de y. Quando eu somo 1 a ele, é como se todos os pontos subissem uma unidade. Ou seja, o gráfico da minha função seria o gráfico do módulo de x, que é esse, aumentando-se uma unidade. Ou seja, ao invés de passar aqui no ponto 0, 0, ele vai passar aqui no ponto 1, 1. E vai ser o mesmo gráfico, ó. Vai ser o mesmo gráfico, vai para lá e para cá. O mesmo gráfico que está lá, eu passo para cá. É como se cada ponto desse aqui, ó, subisse uma unidade, né? Então, por exemplo, se esse ponto aqui dá no 1, o mesmo ponto aqui já vai dar no 2. Se esse ponto aqui dá no 4, o mesmo ponto aqui já vai dar no 5. E assim por diante, né? Então, toda vez que eu tenho o gráfico da função modular, módulo de x, somado a um determinado valor, o gráfico sobe essa quantidade de unidade. Agora, se eu tiver um módulo de x menos um número, por exemplo, menos 1, então é o mesmo gráfico, só que ao invés de passar no 0, ele vai passar aqui no menos 1, que aí ele vai descer uma unidade, né? Então, é assim que é o comportamento da função modular aí, beleza? Continuando aí, vamos fazer mais alguns gráficos aqui para a gente ver algumas variações. Olha só, imagine agora que dentro do módulo a gente tem isso aqui, ó, f de x igual a módulo de x mais 1. Né? Como que a gente monta o gráfico desse tipo de função? Como eu já disse, toda vez que você tem uma função modular e você quer montar o gráfico dela, você precisa reescrever essa função sem o módulo. E toda vez que aqui dentro dessa função tiver alguma coisa além do x, como é o caso aqui, a forma de reescrever isso é bem simples, é o seguinte. Eu pego o que está lá dentro, que é o x mais 1, igual a 0, e resolvo essa equação aqui. E aí eu vou perceber que x é igual a menos 1. Quando eu descobrir esse valor, então eu vou fazer duas análises. Eu vou analisar o que acontece antes do menos 1 e vou analisar o que acontece depois do menos 1, para ver como que esse módulo vai ficar escrito em cada um desses contextos aqui. Ó. Tá, módulo de x mais 1. Módulo de x mais 1, quando x for menor que menos 1, vai ser igual a quanto? Aí eu preciso saber o seguinte, para falar sobre o módulo, eu preciso saber o sinal do que está aqui dentro. Se o que está aqui dentro é positivo, módulo de um número positivo, é só repetir o número. Mas se o que está aqui dentro é negativo, módulo de um número negativo troca o sinal, né, do resultado negativo para um resultado positivo. Então vamos pensar o seguinte, ó, x menor que menos 1. Pensa um valor menor do que menos 1. Só pensar um valor. Menor do que menos 1, menos 2. Põe o menos 2 no lugar do x. Se eu colocar menos 2 no lugar do x, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Ou seja, para valores de x menor que menos 1, aqui dentro está dando um resultado negativo. Se aqui dentro está dando um resultado negativo, ou seja, se x mais 1 é negativo, o que o módulo faz com o número negativo? Troca o sinal dele. Então, o módulo de x mais 1 é a mesma coisa que menos x menos 1. Ou seja, o que está aqui dentro é negativo, eu troquei o sinal dele. É igual o caso do menos 2. Ó, módulo de menos 2 é igual a 2. Quando o que está aqui dentro é negativo, troca-se o sinal dele. Beleza? Tá. E se o x for maior do que menos 1? Como que vai ser escrito o módulo de x mais 1, então? Então, vamos estudar o sinal. O que está aqui dentro é positivo ou negativo? Pensa um valor maior do que menos 1? Zero. O zero é maior do que menos 1. Se eu colocar o zero no lugar do x, a conta vai ser 0 mais 1 vai dar 1. Ou seja, para valores maiores do que menos 1, aqui dentro está dando um resultado positivo. E quando eu tenho um resultado positivo dentro do módulo, o módulo de 3 é igual a 3. Basta repetir o que está lá dentro. Então, o módulo de x mais 1 vai ser igual a x mais 1. Então, eu posso dizer que essa função aqui vai ser o seguinte, ó,
f de x é igual, né? Se o x for menor do que menos 1, se o x for menor do que menos 1, a minha função vai ficar escrita assim, ó, menos x menos 1. Se o meu x for maior do que menos 1, a minha função vai ficar escrita assim, ó, x mais 1, certo? Então é assim que a gente escreve a função. Tá, mas onde que eu vou colocar o sinal de igual aqui, na de cima ou na de baixo? Geralmente, né, aqui não vai fazer muita diferença, mas geralmente a gente coloca o sinal de igual naquele que deu o módulo de um valor positivo, que foi esse aqui, ó. Aqui, quando eu coloquei um valor maior do que menos 1, a resposta lá dentro deu 1, ou seja, um valor positivo. Então, eu coloco o sinal de igual aqui, ó. Então, fazer o gráfico dessa função aqui é fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Então, vamos fazer o gráfico dessa função aqui, então. Beleza? Beleza, então a função está aí, vamos fazer o gráfico para ela. Vamos observar aqui o seguinte, olha só. Para fazer o gráfico dessa função, a gente vai trabalhar em dois momentos. Primeiro para x menor do que menos 1, e depois para x maior ou igual a menos 1. Vamos pegar esse primeiro momento aqui, ó. Como menos x menos 1 é uma função de primeiro grau, ou seja, é uma reta, para fazer o gráfico dela, eu vou pegar dois valores aqui, ó. Dois valores para x. Menor do que menos 1, então eu vou pegar o menos 1 e o menos 2. Lembrando que eu começo com menos 1, mas por não ter o sinal de igual aqui, eu faço a bolinha aberta no gráfico. Qual é o valor de y? Se eu pegar o menos 1 e colocar aqui no lugar do x, vai ficar menos 1 com esse menos da frente, vai ficar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Beleza? Se eu colocar o menos 2 no lugar do x aqui e fizer a conta, o valor de y vai dar 1. Graficamente, então, se eu marcar esses pontos, eu estou falando do seguinte, ó, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 é o ponto que está sobre o eixo x no ponto menos 1. Então, esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, né? Em cima do menos 1 aqui, ó. Menos 2 com 1. Se eu pegar o x igual a menos 2, está aqui o x igual a menos 2, o y é igual a 1. Está aqui o y é igual a 1. Ó. Então, vai ser esse ponto aqui. Ó. E aí eu vou ligar esses dois pontos, né? Opa, não é para lá não. Deixa eu só arrumar aqui, fazer aqui o gráfico. Então, vai vir para cá. Vai vir para cá, uma reta passando por esse ponto aqui. Ó. Tudo bem isso aí, gente? É porque na mesa digitalizadora aqui, às vezes é difícil para fazer o gráfico. Beleza. Então, o que acontece? Olha só, o meu gráfico, então, eu peguei esse ponto aqui. Aí, outro detalhe, como aqui não tem o sinal de igual, aqui, ó, na verdade, aqui está errado, aqui vai ficar aberto, ó. Então, aqui vai ficar uma bolinha aberta aqui, ó, que é bolinha aberta, porque o menos 1 não tem sinal de igual aqui, ó. Então, o gráfico vai ser isso aqui, ó, para valores menores do que menos 1, então, antes do menos 1. Agora, para valores maiores ou igual a menos 1, vou fazer outra tabelinha aqui para montar o gráfico, ó. Maior ou igual a menos 1, vou pegar o menos 1 e vou pegar o 0. Se eu pegar o menos 1 e colocar aqui no lugar do x, vai dar 0 para y. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, 0 mais 1 vai dar 1. Então, o meu gráfico vai começar no menos 1, 0. O menos 1, 0 é esse ponto aqui mesmo, só que agora ele é fechado, porque aqui tem sinal de igual. Então, coincidiu. O 0, 1 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui que é o ponto 0, 1. Então, o meu gráfico vai vir para cá, ó, passando por esses dois pontos aí, ó. Então, o meu gráfico vai ser isso aí, ó. Observa o que aconteceu aqui, o seguinte, ó. F de x igual a módulo de x, né? Era o gráfico passando por aqui. Quando eu tenho aqui dentro o x menos 1, né? X menos 1, ou x mais 1, x mais 1, né? X mais 1 aqui foi x mais 1. O que aconteceu? Esse mais 1 que tinha aqui, pegou o meu gráfico e deslizou ele para lá, ó, uma unidade aqui. Ó. Quer dizer, então, que se eu tivesse o meu gráfico módulo de x mais 2, ele ia deslizar para cá em 2 unidades, ou seja, ele estaria nesse ponto aqui, ó, indo para lá e indo para cá. Ó. Da mesma forma que se eu tivesse módulo de x menos 1, então o gráfico ia deslizar para cá, então ele estaria em cima do ponto 1, passando para lá e para cá. Se eu fosse x, se fosse x menos, por exemplo, 3, menos 3, né? Ele estaria aqui, o gráfico estaria alguma coisa assim, passando aqui no ponto 3, e assim por diante, né? Então a gente percebe um certo comportamento padrão aí, nesse caso da função modular aí, beleza?